Rodrigo Constantino é quem faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, doutor. Pois é, eu vejo com muita preocupação a substituição do ônus da prova, devido ao processo legal, necessidade de evidências, substituindo isso pela palavra de uma mulher que eventualmente mente. A gente pode... Lembrando que no governo do Bolsonaro, as mulheres tiveram mais poder para fazer falsas acusações contra um homem. Graças a pastora feminista, né? E também graças ao próprio Bolsonaro, que até um tempo atrás se gabava por ter sido o presidente que mais sancionou leis para as mulheres. Né? Leis para as mulheres significa leis feministas. Mas ele achou que estava fazendo algo maravilhoso, né? Puxando a sardinha da mulherada. Bom, quando ele mais precisou, a mulherada virou as costas para ele. Isso pela palavra de uma mulher que eventualmente mente. A gente pode pensar nos casos de famosos, o Neymar, o Johnny Depp, as vidas deles podiam ter sido destruídas, não fossem provas. Podiam ter sido destruídas, não. Foram. O Johnny Depp, por exemplo, perdeu o papel no filme Piratas do Caribe, por causa dessas falsas acusações que ele sofreu. O Neymar perdeu um monte de contratos, né? Até se provar que eles eram inocentes, né? Muita água rolou e muitas coisas eles perderam, tá? Então, é complicado. Isso nós estamos falando de homens famosos, milionários, né? Mas e quando o cara que sofre uma falsa acusação é um rapaz comum, com emprego comum, com salário comum, igual é o caso desse aqui? Né? Contundentes contra as denúncias, né? Como é que fica o pilar da nossa civilização ocidental em que diz respeito ao direito, quando você justamente colocava o ônus da prova em quem acusa? E o movimento feminista Me Too substituindo isso pela palavra. Quer dizer, a mulher não mente mais, e se a mulher denunciou, destrói a vida do cara e depois vai ver o que acontece. Só lembrando que vocês, homens casados principalmente, têm bastante culpa nisso. Né? Eu me lembro muito bem que até uns 5 anos atrás, pelo menos, era muito comum os homens dizer: a mulher tem sempre razão, né? Um lado é o lado do homem e o outro, um lado é o lado da mulher e o outro é o lado que está sempre errado, né? Dando a elas, né? Inflando o ego delas e dando a elas aquela sensação de nós somos imaculadas, né? Então, enquanto a intenção dos caras era inflar o ego delas, né, elas aproveitaram e usaram isso contra os próprios homens. Parabéns aos envolvidos. Vocês são os babacas. Vocês são os burros. É isso que vocês são. Denunciou, destrói a vida do cara e depois vai ver o que acontece. Eu indico, Rodrigo, aqui, que eu sempre menciono isso, que existe uma flexibilização dos princípios constitucionais processuais penais. A exemplo, é necessário se levar em consideração o princípio da presunção de inocência. Porém, no contexto de violência doméstica, o que nós vemos na prática é uma inversão do ônus da prova, ou seja, a presunção de culpabilidade. O CNJ editou um protocolo de julgamento conforme a perspectiva de gênero. Qual foi o objeto desse protocolo? É igualar o status homem-mulher. Igualar o status, uma diferença histórica
da subjugação da mulher sobre o homem. Só que qual que vem sendo o efeito disso? O efeito vem sendo uma supervaloração de um gênero sobre outro, levando em consideração... Eu vou pular aqui a fala do Constantino, a resposta, né, que o advogado deu para o Constantino, porque não é muito relevante. Vamos para a pergunta da jornalista. A jornalista de direita, que também é feminista, né? Feminista de direita. Vamos à pergunta da feminista de direita. Vejam só o quanto ela está preocupada com as falsas acusações contra os homens, né? Olha só, presta bem atenção.